Mesmo a Deus, pela vida dos obreiros, dos pastores aqui presentes, meu amigo, meu amigo, Lucas, servos de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero fazer minhas as palavras do salmista, onde vai discorrer o Salmo de número 84, verso 10, e vai dizer que mais vale um dia dentro da tua casa do que 20 dias em outro lugar. Mas vale um dia, queridos. É impagável você estar dentro da casa de Deus nessa noite. E eu agradeço ao pastor Glaucio pelo convite, porque a minha agenda é cheia, pastor, mas é cheia de espaço. É só o pastor Glaucio que me convida. Talvez com muita humildade, pouquíssimas igrejas que a gente vai, mas ele está sempre insistindo em convidar a gente. A gente agradece pelo carinho. E Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Eu sempre costumo dizer, na nossa igreja, eu estive propagando a palavra de Deus na quarta-feira, e eu costumo dizer lá na igreja que pregar em outras igrejas é maravilhoso, irmãos. Mas quando pregamos na nossa mesma, ainda é melhor ainda, quando você está em casa. E aprendi desde cedo que melhor do que pregar, melhor do que estar na mídia é servir ao Senhor. E a partir do momento que saímos da nossa casa com este intuito de servir, independente se vai ser nós ou outra pessoa que irá ser arauto de Deus na terra na noite, nós já sabemos, irmãos, que já somos mais do que abençoados. Não tem coisa melhor do que servir. Olha o exemplo de Jesus em João capítulo de número 13, quando ele fala para os discípulos, ele começa agora a lavar os pés de Pedro e dos discípulos, e Pedro olha e diz assim: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. E diz a Bíblia que Jesus, ele olha para Pedro e diz assim: olha, eu estou dando um exemplo para você. Eu vim para servir, e você também veio para servir. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele serviu tanto, que a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo de número 2 e verso de número 5, que Deus o exaltou, dando a ele um nome que estava acima de todos os nomes. Quando nos humilhamos diante dos homens, Deus nos enaltece diante dos céus. Quando servimos aqui na terra, Deus lá no céu escreve o seu nome no livro da vida. Você pode não ter o seu nome escrito na sociedade, você pode não ser conhecido aqui na terra, mas eu tenho certeza que lá no céu Deus te conhece, sabe quem você é, sabe que te chamou e sabe o propósito que ele tem. Aleluia! Quantos são servos de Deus aqui nesta noite? Queridos, sentado mesmo, pode ficar sentado. Abra a Bíblia juntamente comigo no livro de São João, capítulo de número 5. Eu quero, sem fugir do tema nesta noite, eu quero fazer um paralelo em João 5 e Lucas capítulo de número 5, que é o tema da campanha nesta noite. Porque quando olhamos para o capítulo 5 do livro de Lucas, aonde foi escolhido o tema desta campanha, a Bíblia vai dizer de um homem que era paralítico e que foi até Jesus. E aqui no capítulo de número 5 do livro de João, a gente vai encontrar um homem que tem algumas diferenças. Ele, por sua vez, não vai até Jesus, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai até ele. Queridos, vamos fazer menção da palavra de Deus e ver aquilo que Deus tem para nos dizer aqui nesta noite. São João, capítulo de número 5. Todos encontraram, diga amém. Amém. Está bem procurando, diga paciência. Vamos aguardar que todos encontrem. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem é que não conhece, né, irmãos, esse texto de João, capítulo de número 5? Aleluia. Mas Deus é aquele, irmãos, que fala conosco naquilo que nós já sabemos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, João, capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer assim, olha: depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus, ele subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Verso de número 3. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas.
porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia quantos anos? 38. E estava enfermo. Verso de número 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, fez-lhe uma pergunta: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus então disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Queridos irmãos, quando paramos para analisar o capítulo 5 do livro de São João e o capítulo 5 do livro de Lucas, eu volto a mencionar. A Bíblia vai citar aqui duas pessoas com problemas parecidos. A Bíblia vai citar aqui dois homens que estavam quase que na mesma situação. Um estava um pouco pior do que o outro. A diferença do paralítico do capítulo 5 de Lucas é que esse homem, por sua vez, ele tinha à sua volta, ele tinha próximo de si alguns amigos que o auxiliaram, que o ajudaram, para que ele conseguisse chegar à presença daquele que poderia resolver o seu problema, que poderia chegar até Jesus. Mas quando olhamos para o capítulo 5 do livro de João, esse homem que está aqui há 38 anos, ele vai mencionar que, por sua vez, não tem ninguém para lhe ajudar. Ele vai mencionar que, por sua vez, ele não tinha amigos, que ele estava esquecido, que ele estava abandonado ali naquele lugar, porque o local era competitivo. Todos que estavam ali precisavam aproveitar uma única oportunidade e não tinha ninguém para o ajudar. Mas quando eu olho para o capítulo 5 de Lucas, o capítulo 5 de João, uma coisa que eu vejo em comum é que o mesmo Jesus que estava operando ali em Lucas também vai operar no livro de João. E esse é o nosso Jesus, ele não muda. O mesmo que opera na vida da irmã Maria é o mesmo que opera na vida do irmão José. O mesmo Jesus que está no norte é o mesmo Jesus que está no sul, no sudeste, no centro-oeste. Diz a Bíblia que ele não muda. A Bíblia vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. João, ele vai mencionar que Jesus, ele veio ao mundo para fazer milagres. Quando olhamos para o capítulo 2 do livro de João, a gente vai ver que Jesus, que ele já chega, e chega, como diz o mundo aí fora, ele já chega chegando, porque a Bíblia vai dizer que ele chega convidado junto com sua família a um casamento, acaba-se a alegria, acaba-se o vinho, e a Bíblia vai dizer que ele faz o quê? Ele transforma a água em vinho. No capítulo de número 3, além de evangelizar uma mulher, além de evangelizar um mestre, a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que ele agora no capítulo 4, ele cura o servo de um oficial do rei. Ele realiza por sua vez o seu segundo milagre. E agora no capítulo de número 5, ele está a caminho de realizar o seu terceiro milagre no livro de João. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que estava tendo uma festa. E aonde tem festa tem o quê? Alegria. E quando Jesus ele está indo em direção a Jerusalém, a Bíblia vai dizer que havia 12 portas, mas ele escolhe uma para entrar. E ele não escolhe esta porta por coincidência, pastor Gauss. Ele não escolhe esta porta simplesmente por escolher, porque nada que Jesus ele faz por acaso. Nós não acreditamos em coincidência, nós acreditamos em cristocidência. Ele vai aonde ele tem que ir, ele sabe aonde ele tem que chegar, ele sabe aonde tem alguém precisando do seu socorro. Jesus ele sabe aonde ele precisa ir. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e você chegou ao seu limite. Quem sabe você chegou a esse lugar nessa noite dizendo: Deus, eu não aguento mais.
Eu estou a caminho de te curar. Eu estou a caminho de te resgatar. Eu estou a caminho de salvar a tua família. Jesus está a caminho. Ele tinha 12 portas. Jesus precisa escolher uma para entrar. E diz a Bíblia que ele entra justamente na porta das ovelhas. E a Bíblia vai fazer menção no capítulo 5 que junto a esta porta tinha um tanque chamado em hebraico por nome de Betesda, que significa lugar de misericórdia. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que as pessoas, que os enfermos, que os paralíticos, que os coxos, que os cegos, eles já sabiam da fama daquele lugar, porque eles sabiam, queridos irmãos, que de tempo em tempo um anjo descia, agitava aquelas águas, e que o primeiro que entrasse naquela água após a agitação, ele era curado da sua enfermidade. O tanque estava cheio, a competição era grande, aquele homem não tinha chance alguma, mas Jesus está a caminho, Jesus está chegando, Jesus está caminhando, e aonde aquele homem não tinha chance, Deus vai resolver os seus problemas. Quem sabe, eu prego nesta noite para pessoas que acham que não tem chance alguma. Quem sabe, eu prego para pessoas que acham que são improváveis, que acham que não tem qualificação, capacidade alguma. Quem sabe, eu prego nesta noite para pessoas que têm um complexo de inferioridade, dizendo: será que Deus tem para mim? Por que eu não estou bom para fazer? Eu não me vejo bem fazendo nada. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Deus está vindo em sua direção. E nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que Deus não escolhe os capacitados, Deus ele chama de improváveis, Deus chama aqueles que ninguém dá valor, aquele que a sociedade despreza, e é esse que Deus chama para entrar na história. Queridos, o cenário desse homem é um cenário de improbabilidade. Ele tinha tudo para não conseguir atingir o seu objetivo, tanto que a Bíblia vai dizer que quantos anos ele estava aguardando o milagre? 38 anos, irmãos. 38 anos. 38 anos perdendo tudo que estava acontecendo lá fora. Porque quando falamos de Israel, de Jerusalém, falamos de um povo festivo. Se formos analisarmos, tem tão somente ali inúmeras festas, mas vamos mencionar aqui: tinha a festa da Páscoa, tinha a festa do Pentecoste, tinha a festa das cabanas, tinha várias festas que tinha ali em Israel, e aquele homem não podia ir, aquele homem estava de lado, aquele homem estava completamente colocado de lado, perdendo a oportunidade de se alegrar, de festejar. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus está vindo, e Jesus está vindo para mudar a história da vida daquele homem. Quantas festas você já perdeu? Quantas festas você já perdeu? Quantos motivos para se alegrar você perdeu? Porque essa enfermidade está assolando você. Quantas enfermidades você já passou e tem passado e tem falado: Deus, até quando? Mas eu quero dizer para você: Jesus está vindo aí, Jesus está chegando aí, Jesus está passando aqui agora, e Ele vai dizer o seguinte: eu não estou aqui para passear, não estou aqui para passear, estou aqui para curar, estou aqui para tocar, estou aqui para salvar, diz Jesus. Jesus não veio aqui hoje para passear. Jesus veio hoje aqui para resolver o seu problema. Quantos acreditam nesta palavra? Meus irmãos, ele estava ali, e diferente daquele paralítico de Lucas capítulo de número 5, que tinha amigos para o conduzir, para levá-lo à presença de Jesus, este homem não tinha ninguém por ele. Mas a Bíblia vai dizer que ainda assim Jesus está indo em sua direção. Queridos, e quem sabe esse homem agora olha e fala: mas todo dia é a mesma coisa, mas hoje eu vou de novo ao lugar de misericórdia, eu vou ao tanque de Betesda. E a igreja de Deus, ela tem vários títulos, e um dos títulos da igreja é esta: a igreja não basta, queridos irmãos, que ela pode ser
Santo te trouxe aqui mais uma vez. Glória a E Deus. hoje não vai ser apenas um culto. E hoje não vai ser, queridos irmãos, apenas mais uma vida. Hoje você vai sair daqui com o seu problema solucionado. Hoje você vai sair daqui curado nesta noite. Hoje você vai sair daqui transformado. Hoje você vai sair daqui enxergando, vendo aquilo que ninguém vê, ouvindo que ninguém ouve e sentindo que ninguém sente. Em nome de Jesus. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 18, verso 20, que aonde tiver 2 ou 3, eu estou indo lá. Eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá e não tem um lugar que Jesus chegou, não tem um território que Jesus passou, que algo extraordinário não aconteceu. E esse homem estava livre, completamente deixado de lado. Tanto que quando Jesus se aproxima dele, Jesus faz a pergunta para ele, ele fala: Senhor, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém que me coloca lá no agitar das águas. Mas quando chega o seu dia, quando chega o seu momento, quando chega a sua hora, independente de alguém te ajudar, não precisa. É importante as pessoas nos ajudarem, mas quando chega o seu momento, você pode estar aí na última cadeira, você pode estar aí, você não tem Facebook, você não tem Instagram, mas você tem Deus. Deus está te vendo, Deus sabe onde você está, Deus sabe o que você está passando, e está chegando o seu dia, diz o Senhor. Você pensa que Deus não está te vendo, irmãos? Você pensa que Deus não está te vendo? Aleluia. Olha o que o verso 6 vai dizer, olha. Jesus o viu deitado, e ele sabia que ele estava nessa situação há muito tempo. Aleluia. Deus. Fala para o seu irmão, ele sabe. Jesus sabe. Aquilo que você está passando aí, embora você não confidenciou com o pastor, com o seu amigo, nem com o seu irmão, nem com a sua mãe, Jesus manda te dizer: eu já sei tudo que está acontecendo. João, queridos irmãos, aqui no capítulo de número 6, ele vai falar algo extraordinário que o Espírito Santo me faz mencionar aqui nesta noite. Diz a Bíblia que João, ele testifica no capítulo 6 a respeito de Jesus, e ele fala assim: olha, Jesus, ele estava perguntando simplesmente por perguntar, porque ele já sabia aquilo que ele ia fazer. E olha o que João vai mencionar aqui no capítulo 5. Jesus já sabia que ele estava naquela situação há muito tempo. Jesus às vezes pergunta por perguntar. Jesus ele olha para você, mas ele já sabe. Ele sabe como você chegou aqui, sabe como é que está o seu casamento, sabe como é que está a sua vida ministerial, ele sabe como é que está a sua fé, mas ele está vindo em sua direção. Ele te conhece, ele sabe quem é você. Levanta a sua mão assim, se puder. Adore o Senhor Deus. Eu quero convidá-los nesta noite a fechar os seus olhos por alguns instantes, porque você vai sentir a presença dele chegando aqui. Assim como ele entrou ali naquele canto de Betesda, ele está entrando nessa casa nesta noite. E eu profetizo com toda a ousadia do Espírito Santo que aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver uma dor, ela vai ser arrancada aí agora, porque as mãos de Jesus vão tirar
Mas Jesus está doendo. Mas Jesus sabe. Está difícil. Quem sabe você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, é a última vez que eu vou lá. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Quem sabe aquele homem, queridos irmãos, olhou há tanto tempo, eu vim aqui, não aconteceu nada. Mas eu vou de novo. Eu vou de novo. E aquele dia, queridos irmãos, estava marcado. Aquele dia não seria um dia qualquer. Aquele dia, queridos irmãos, não seria apenas mais um dia no calendário, não. Aquele dia estava escrito no céu. Seria um dia que, segundo João, Jesus realizaria o seu terceiro milagre. Mudaria a história de um homem que estava naquela situação há mais de 38 anos. Jesus não tem problema com o tempo que você está passando nessa situação. É hoje que Ele vai resolver. Aleluia! Você acredita nessa palavra? A Bíblia vai dizer que como a fama deste ambiente era grande. Estamos falando de uma época, meus irmãos, que não tinha muitos hospitais públicos. Estamos falando de uma época que não tinha muitos recursos. Havia muitos enfermos, mas não tinha muitos médicos. A Bíblia vai dizer que este local estava cheio de pessoas precisando de um socorro. Mas a Bíblia vai mencionar que Jesus ele vai direto aonde este homem está. Quando chega, queridos irmãos, o dia de Deus tratar com cada um de nós, pode ter uma multidão enorme de pessoas aguardando um milagre. Mas quando chega o seu dia, Jesus ele vem direto. Tem muita gente buscando, tem muita gente precisando, mas Jesus ele conhece a sua necessidade. Ele sabe quanto tempo você suportaria ainda. E se hoje é o dia que ele vê que você não suporta mais, é hoje que ele martela. É hoje, queridos irmãos, e a Bíblia vai dizer que Jesus ele chega próximo desse homem e ele vai curar. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai olhar para esse homem e vai restaurar a sua saúde. Nós temos vivido nesses últimos dias quantos testemunhos de pessoas enfermas, quantas pessoas ficando doentes, quantas pessoas acamadas. Mas eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Esse lugar é um pronto-socorro de misericórdia esta noite. Jesus, Ele vai nos vacinar, vai nos curar nesta noite contra toda e qualquer enfermidade nesses últimos dias. Se vamos analisar, quando a gente, no decorrer do culto, a gente faz aquele pedido. Quem é que tem algum pedido de oração? Quantas pessoas enfermas, irmãos? Quantas pessoas enfermas? Mas Jesus está no nosso meio. E qual a especialidade de Jesus, irmãos? Jesus ele cura toda e qualquer enfermidade. O segredo é perseverar. O segredo é persistir. Esse homem tinha tudo para parar, sim ou não? Esse homem tinha tudo para desanimar. Mas a Bíblia vai dizer que ainda assim ele resolveu prosseguir. A vitória, queridos irmãos, não estão e jamais estarão na vida daqueles que desistem. A vitória, o sucesso jamais estarão na vida daqueles que param no meio do caminho. A gente só vai conseguir vencer se prosseguirmos em direção ao alvo. Não pare, não desista, por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, por mais que você olhe para todos os lados e todos os motivos
pare, prossiga, porque vai chegar o seu dia e Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Vamos aceitar essa palavra nesta noite. Jesus chegou, meus irmãos. Jesus chegou nesse problema. Jesus chegou nessa dificuldade. E Ele chegou para resolver todos os nossos problemas nesta noite. Ele mudou a vida desse homem e também vai mudar a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.